Olá, tudo bom? Que Deus lhe abençoe. Que hoje seja um dia marcado por sua graça inaudível e extremamente necessária para cada um de nós. Eu quero hoje falar sobre o motivo, o objetivo, o propósito do porquê Deus deu dons, carisma aos homens. Eu quero fundamentar a partir da tradição hermenêutica paulina, que vai tratar e enunciar essa necessidade que a Igreja de Jesus possui dos dons e a postura que se deve ter em relação a ele, porque infelizmente nós entendemos que existem extremos abusos, tanto na própria busca, no próprio interesse, como no exercício e a dinâmica desses carismas. Paulo vai falar disso em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nesse texto, Paulo vai dizer que a vitória, que a ascensão e a graça e a glória de Jesus como o Messias na sua obra redentiva tornou necessário e estabeleceu a origem desses dons. Notem que o versículo 7, depois de afirmar a realidade da Trindade, depois de afirmar a presença poderosa de Deus, Paulo diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aí precisa lembrar disso. É por Cristo. Dom é dádiva do Senhor da igreja. Dom é manifestação de Jesus como o Messias, dotando e capacitando a sua comunidade espiritual. E ele continua dizendo, versículo 8, por isso, e aí nós não podemos notar que agora ele vai enunciar, ele vai elucidar, por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, aqui é claramente uma alusão à sua ascensão. Levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então aqui se fundamenta exatamente o porquê Jesus dá dons. Não é apenas por dar a um propósito, a um objetivo, a uma necessidade de que a igreja vivencie, experimente e replique e manifeste e exiba esses dons ao mundo como sua comunidade e efetivamente fazendo a sua missão. Dons tem a ver com missão que o Senhor da igreja, em sua glória ascensiva, em sua glória na ascensão, ele de fato concede aos homens. Jesus não deixa a igreja sozinha, por assim dizer, mas ele concede os dons. Ele capacita a sua igreja. Muito bem. O versículo 9 diz, o que significa ele subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Aí agora Paulo vai dizer, muito bem, ele agora que subiu às alturas, retornou ao céu de Deus e agora está atento à igreja e concedeu a atuação ativa e executiva do Espírito Santo, porque sim, dentro da trindade econômica, não ontológica, dentro da trindade econômica, é a função do Espírito executar a obra, o plano que Jesus tornou legalmente possível, legalmente real. O Espírito, então, agora vai pegar esta obra de Jesus que efetiva a redenção. Só a obra de Jesus efetiva a redenção. É nela que a graça maravilhosa de Deus se manifesta.
É nela que a salvação se torna real e possível, e não há salvação à parte de Jesus, não há salvação à parte de sua glória, mas o Espírito então agora vai glorificar a Jesus. E é importante nós que queremos tratar sobre o Espírito Santo, nos fundamentarmos no seu propósito, no propósito do seu trabalho aqui, como uma das partes da Trindade dentro do contexto econômico. Precisamos entender isso, e os capítulos 14, na tradição de João, isso fica muito claro ali no capítulo 14, 16, onde Jesus vai esclarecer a função executiva do Espírito Santo e porque ele está aqui na igreja. E efetivamente é para glorificar a Jesus. A igreja existe para dar glória a Jesus, e é nessa glória que, inclusive, diz Paulo, ela é transformada. A igreja é transformada de glória em glória. Mas que glória é essa? Você perguntar. Não é nem a glória dos dons, é a glória de Cristo ressurreto, o cabeça e a referência da igreja. A referência da igreja é Jesus. Precisamos entender isso. A referência da igreja é Jesus. O critério, aquele em que a igreja deve se pautar é Jesus. Precisa entender isso. E às vezes nos perdemos em várias outras referências e acabamos ouvindo várias outras vozes, mas precisamos lembrar, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas sabem quem eu sou, elas compreendem minha voz. E em meio a todo esse turbilhão de vozes, em meio a toda essa estrutura multifacetada de demandas, a ovelha, ou seja, o discípulo convertido, nascido de novo, consegue ouvir a voz de Jesus na pessoa e na obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a igreja nascer, o discípulo nascer de novo e dá essa energia para que o discípulo continue seguindo o seu mestre. E note bem, e os dons também é parte executiva do Espírito Santo. Jesus concede os dons, concede o carisma, o dóron, mas o Espírito é que o torna o real, concreto, experimental. Essa é a obra do Espírito Santo. E aí então ele vai dizer, versículo 11, assim ele designou, ele Jesus, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Evidentemente que essa lista aqui ela vai ser completada por Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar dos dons de cura, de milagres, o dom de línguas, de interpretação de línguas, etc. E eu ainda entendo que esse catálogo ele apenas é exemplificativo. Escute isso. Com certeza Deus pode dar tantos outros dons para os seus discípulos. Ali Paulo apenas exemplifica. Ele não tem caráter em nenhuma hipótese de ser exaustivo, mas a sua natureza, o seu desejo, o seu propósito é exemplificar que há carismas, que há dons necessários, que estão livres, graciosos e incondicionalmente para os crentes, que eles podem tão somente experimentá-los a partir da fé em Jesus Cristo, o Senhor, que concede os dons e crê na própria atuação do Espírito, que concede esses dons, batizando a igreja. Entendeu isso? Se não se compreender isso, mesmo que você tenha os dons, você vai ter uma relação esquisita, complicada, que precisa ser resolvida. Note bem, espere, pare um pouco. Você precisa entender os dons antes mesmo de experimentá-lo ou em experimentando, compreender isso, para que você não se perca, para que você não tenha uma perspectiva e estabeleça uma dinâmica equivocada. E note bem,
Muitos estão fazendo isso, de modo equivocado e errado. Então, nosso próximo encontro, nós vamos agora tratar o propósito dos dons. Por que é que Jesus concede esses dons à igreja? Para a glória dele, o Senhor, o Messias. Amém.